Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e iniciamos, neste momento, a sessão solene para entrega do título de cidadã paulistana à ilustríssima Luciana Quinalha Quintão. Informamos que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do Legislativo Paulistano, no portal da Câmara e nas redes sociais no @Câmara São Paulo e também pelo Instagram da homenageada, o @lucianac.quintão. Convidamos para compor a mesa solene o senhor Nuno Cabrita Alves, presidente do Banco Alimentar contra a Fome do Algarve, em Portugal. Pai Denison D'Angelis, membro do Conselho Consultivo da ONU e presidente do Instituto Céu Estrela Guia. Senhor Alain Abreu, líder da sustentabilidade da empresa Reserva e especialista em gestão estratégica de organizações sustentáveis. Professor Delmas Oliveira, chefe executivo do Grupo Bovinos e professor na FMU. Senhora Conceição Paganelli, fundadora e conselheira emérita da AMAR, a Associação Nacional Comunitária de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco e fellow da Ashoka. Professora Rosilene Meire Rodrigues Moreira, pedagoga e psicóloga. Senhor Emerson Ferreira, fundador e diretor do Reflexões da Liberdade, organização que atua na reintegração social de pessoas privadas da liberdade, egressos e seus familiares. Doutor Eduardo Boccuzzi, sócio fundador da Boccuzzi Advogados Associados e advogado voluntário do Banco de Alimentos desde sua fundação. Senhoras e senhores, vamos receber agora, calorosamente, o presidente e proponente da sessão solene, vereador Eliseu Gabriel, acompanhado da homenageada, senhora Luciana Quinalha Quintão. Palmas, por favor. Neste momento, ouviremos o presidente desta sessão solene, que fará a abertura oficial. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa é a 74ª sessão solene da 19ª legislatura e se destina à entrega do título de cidadão paulistana à ilustríssima senhora Luciana Quinalha Quintão, nos termos do Decreto Legislativo número 8, de 21 de maio de 2025. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional brasileiro pela banda da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, sob a regência do inspetor de divisão, Davi Bastos.
Agradecemos a banda da GCM, na figura do maestro, inspetor de divisão Davi Bastos. Obrigada pela presença. Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram na recepção deste cerimonial. Sr. Vitor Arruda, secretário executivo de Segurança Alimentar, Nutricional e Abastecimento, representando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Com formação em Economia e Antroposofia, Luciana Quinalha Quintão é empreendedora social, escritora e ativista no combate à fome e à exclusão social. Nasceu no Rio de Janeiro, em Ipanema, e aos 3 anos mudou-se para o bairro da Gávea, vizinho à favela da Rocinha. Desde cedo chamou-lhe a atenção a grande desigualdade social à sua volta. Não se conformava em ver tanta pobreza em meio a tanta riqueza, tanta gente sem ter o suficiente para comer em um país considerado o celeiro do mundo. O inconformismo e a ideia de não ser conivente com essa realidade a levaram a fazer novas escolhas de vida e a criar a ONG Banco de Alimentos na cidade de São Paulo em 1998, organização pioneira da sociedade civil no combate à fome e ao desperdício de alimentos no Brasil. Em 1998, o país tinha 170 milhões de habitantes, com 57 milhões de pessoas vivendo na pobreza, com até meio salário mínimo. Entre eles, 21 milhões poderiam ser classificados como indigentes. Sem nenhuma cobertura legal propriamente dita, uma vez que não existiam na época leis de proteção ao doador de alimentos, colocou em prática a missão de coletar alimentos que deixavam de ser comercializados para distribuí-los a quem precisava, ao mesmo tempo que desenvolvia ações voltadas à educação nutricional, inclusão e desenvolvimento social. Hoje, a ONG Banco de Alimentos atende diariamente 45 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de chegar a outros municípios em socorro a tragédias climáticas e atender diretamente a comunidades que passam por grande dificuldade, como, por exemplo, os ribeirinhos da Amazônia em seca recente. A fome, na visão de Luciana, é uma metáfora para a falta, para a existência de várias fomes, não só de comida, mas de saúde, educação, moradia, paz, justiça social. Combater a fome significa combater a desigualdade e assegurar direitos básicos e oportunidades a todos os cidadãos. Com base nesta reflexão, Luciana publicou em 2019 o livro Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes, que traz uma nova forma de pensar a inteligência social e a urgência de colocá-la em prática a serviço de toda a sociedade em prol do bem comum. Acredita que cada cidadão é criador da realidade à sua volta e pode fazer a diferença em todos os campos, desde o político e econômico até o da saúde e do meio ambiente, objetivando um mundo mais justo e sustentável. Pela sua carreira, Luciana foi agraciada com vários prêmios, entre eles o Prêmio PNBE de Cidadania, Salva de Prata do Prêmio Betinho de Cidadania e Democracia, Prêmio Milton Santos, primeira edição do Prêmio Trip Transformadores e, nesta casa, recebeu também o voto de júbilo e o Prêmio Chico Xavier de Reconhecimento Humanitário. Faz parte da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, além de integrar o movimento Catalyst 2030, e o Conselho da FAASP, Fundo de Abastecimento Alimentar da Prefeitura de São Paulo. Em 2023, passou a fazer parte do Pacto contra a Fome como cofundadora.
Dessa forma, Luciana viu quando poucos viam e agiu. Com a atitude pioneira de criar um banco de alimentos anterior ao surgimento dos bancos públicos e de outros da sociedade civil, Luciana quebrou paradigmas e abriu caminhos para o desenvolvimento de outras iniciativas que hoje ajudam a fortalecer o ecossistema de combate à fome. Uma salva de palmas. Vamos assistir agora a um vídeo preparado pelos colaboradores da ONG Banco de Alimentos, em homenagem a Luciana. Alimentos. Neste momento, ouviremos as palavras do senhor Nuno Cabrita Alves. Senhor Vereador Eliseu Gabriel, queridos convidados,
Há momentos em que as palavras parecem pequenas diante da grandeza de uma história. E hoje é um desses momentos, porque não celebramos apenas uma distinção, celebramos uma vida inteira dedicada a cuidar dos outros. Celebramos coragem e visão e, acima de tudo, um compromisso inabalável com a dignidade humana. Há quase 28 anos, quando o mundo ainda não falava com a urgência necessária sobre o desperdício alimentar ou a insegurança alimentar, uma mulher decidiu não esperar, decidiu agir. Luciana Quintão viu onde muitas viam apenas um problema, ela viu possibilidade. Viu alimentos sendo desperdiçados e enxergou vidas que podiam ser informadas. Viu distância e construiu pontes. E assim nasceu algo que não era apenas um projeto, era um propósito. Um banco de alimentos que, ao longo de quase 3 décadas, se tornaria um verdadeiro momento de solidariedade em São Paulo. Mas o que torna este projeto... peço desculpa. Mas o que torna este projeto, esta história tão especial, não são apenas os números, embora eles sejam impressionantes, o que realmente importa são as histórias invisíveis por detrás deles. As famílias que puderam sentar-se à mesa com dignidade, as crianças que cresceram com mais oportunidades, as comunidades que encontraram apoio onde havia escassez. Luciana não distribuiu apenas alimentos, distribuiu esperança, distribuiu cuidado, distribuiu humanidade. Num mundo tantas vezes marcado pela pressa ou pela indiferença, a persistência optou por vencer. Escolheu acreditar que cada gesto conta, que cada vida importa. E é por isso que este momento é tão significativo. O título de cidadã paulistana que hoje lhes é atribuído não é apenas uma homenagem, é um reconhecimento profundo de que a cidade foi e continua a ser transformada pela sua ação. É São Paulo a dizer: nós vemos você, nós reconhecemos você, e somos melhores por sua causa. Luciana, o seu caminho não foi feito de atalhos. Foi feito de consistência, de dedicação diária, de desafios superados em silêncio, de conquistas partilhadas com muitos, incluindo eu. E talvez seja isso mais emociona, saber que por detrás de tudo isto está alguém que nunca procurou reconhecimento, mas sim impacto. Hoje, esse impacto volta até você em forma de gratidão. Que esta distinção seja também um lembrete poderoso para todos nós de que uma única pessoa, com um propósito certo e coragem, pode iniciar uma transformação que atravessa décadas. E que o verdadeiro legado não se mede apenas pelo que construímos, mas pelas vidas que tocamos. Luciana, em nome de todos aqueles que nunca terão a oportunidade de lhe agradecer, mas que foram profundamente marcados pelo seu trabalho, o nosso mais sincero e emocionado obrigado. Parabéns, o momento é seu e é mais do que merecido. Muito obrigado de coração. Agradecemos por suas palavras. Anunciamos neste momento as palavras de pai Denison de Ângeles. Muito boa noite a todos. Me perdoe. Como está sendo transmitido, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, estou todo vestido de branco e venho aqui nesta noite homenagear a nossa estimada Luciana. E me disseram agora há pouco que eu tenho exatamente 1 minuto para falar. E não tem como não se lembrar do saudoso e do famoso Enéas e vir falar aqui em 1 minuto tudo aquilo que nós temos horas e horas para falar, deste incrível trabalho que a Luciana, uma mulher, se engajou de fazer nesta soberania alimentar
não somente em São Paulo, mas pelo Brasil. Por quê? Dotada dessas condições de visão de futuro, lá em 1998, trouxe vida para milhares de pessoas, trouxe uma vida melhor para aqueles que não tiveram as mesmas condições do que ela. Luciana, receba de todos nós o nosso carinho, o nosso melhor vibração, e que Deus continue te alimentando de boas ideias, de boas vibrações, desse entusiasmo que tanto falta naqueles que muitas vezes têm o poder de alimentar estas pessoas e se esquivam. Que a sua coragem, que a sua determinação, que a sua bravura perpetue por todo sempre, e que esta noite seja para ti um momento memorável como cidadã paulistana. Receba de todos nós essa salva de palmas em sinal do nosso amor e nosso respeito. Força, coragem, caminhos abertos. Axé! Convidamos para seu pronunciamento o senhor Alain Abreu. Boa noite. Bom, falar da Luciana é falar sobre um tipo muito específico de inteligência. A inteligência de olhar para o mundo e não aceitar que a fome seja uma sentença. Não me esqueço da primeira vez em que eu vi a Lu falar sobre carências, e desde então, essa palavra, para mim, passou a ecoar de um jeito diferente. Porque a fome é uma espécie de carência, não só de comida. A gente convive em um mundo onde muitos enfrentam a carência de oportunidade, de acesso, de dignidade e de futuro. Na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, me chamou a atenção como a seca ali não é apenas a falta de chuva, é a falta de escolha, de voz e de direção. E talvez uma das maiores forças do trabalho da Luciana seja justamente essa. Ela não combate só a fome, ela combate carências. Ela semeia esperança em terrenos onde, antes, o único destino talvez fosse a escassez. Eu falo aqui também a partir de um encontro de caminhos. Há quase 10 anos, o Banco de Alimentos caminha junto com a Reserva, por meio do programa 1P5P. Um programa simples de explicar, mas muito profundo no que ele representa. A cada peça vendida pela Reserva, 5 pratos de comida são complementados para pessoas em situação de insegurança alimentar. Mas o 1P5P nunca foi só sobre números de pratos. Ele também foi sobre o que está por trás deles: logística, articulação, inteligência social, rede, tecnologia e confiança. E, principalmente, pessoas. Ao longo desses quase 10 anos, esse trabalho conjunto ajudou a complementar mais de 175 milhões de refeições e impactar a vida de milhares de pessoas. São muitas outras empresas que se inspiraram nesse projeto para criarem seus próprios programas de responsabilidade social. A Luciana tem uma capacidade rara de transformar um problema que parecia insolúvel em um sistema que funciona. E, para mim, talvez o que mais impressiona é que ela faz isso sem romantizar o problema, mas também sem perder a esperança. Ela nos ensina que combater a fome não é um ato de caridade, é um ato de responsabilidade compartilhada, é um projeto de sociedade. Se hoje um P5P existe, cresce e inspira outras empresas e organizações, é porque lá atrás alguém decidiu que dava para fazer diferente, construiu uma ONG, estruturou soluções, se profissionalizou e segue mostrando que é possível transformar excedente em alimento, alimento em prato e prato em dignidade. Luciana é fundadora e presidente da ONG Banco de Alimentos, mas Luciana também é mãe, empreendedora, escritora, ativista, e nessa jornada tornou-se uma grande amiga e eterna inspiração. Lu, você construiu um sistema que alimenta não apenas pessoas, mas também a nossa capacidade de acreditar em um mundo com menos fome, menos carências e menos secas. É uma construção, você nos fez acreditar que esse mundo é uma construção possível, coletiva e extremamente urgente. Hoje e sempre, nós seremos gratos pela sua coragem. Parabéns e muito obrigado.
Agradecemos pelas palavras e convidamos neste momento para seu pronunciamento o professor Delmas de Oliveira. Meu Deus, como é difícil falar aqui, né? Bom, boa noite a todos. Luciana, Lu, eu gosto muito de comer. Eu acho que isso é meio óbvio quando você olha para mim. Eu sou um homem de 58 anos, eu trabalho na cozinha desde os 17 anos de idade. E eu sou professor também, né? Além de trabalhar na cozinha ativamente, eu sou um professor também na FMU. E vira e mexe, meus alunos me questionam sobre a minha carreira, como eu escolhi, como eu me identifiquei com isso, como eu cheguei à conclusão de que essa era a minha carreira. E eu, sendo muito franco com você, Lu, até hoje eu me confundo com isso, sabe? Até hoje eu não sei direito se é essa, se é para isso que eu vim. Mas tem uma coisa que, para mim, sempre foi um ponto que eu mirei, assim, em pautar a minha vontade do que queria ser e o que eu queria fazer nesse mundo. A minha mãe dizia que eu era uma criança que dividia. Nossa, isso no começo assim era até estranho, mas depois foi muito significativo na minha vida, sabe, Lu? E esse ponto de referência, eu não sabia localizar muito bem dentro da minha vida, né? Eu não sabia se isso significava que eu dividia as minhas coisas, ou se eu fazia com que pessoas dividissem, eu não sei. Isso ficou, como ela foi embora daqui muito nova, isso ficou na minha cabeça assim e ficou funcionando para mim de alguma forma durante muito tempo. E aí, com o tempo, eu fui entender que essa divisão, para mim, fazia sentido para mim em dividir de tudo mesmo, tudo que eu pudesse, conhecimento, e tudo que eu pudesse, tudo que eu conseguisse. Encontrar pessoas que fazem o que você faz, Lu, é uma forma de fazer com que a gente persista, de que a gente acredite que isso deve ser feito, que isso tem que funcionar e que isso é uma coisa que a gente tem que observar. Então, você faz parte de um caminho muito importante, de um momento muito importante da minha vida, quando eu fui contratado por uma grande empresa para fazer uma campanha em São Paulo sobre aproveitamento integral de alimentos. Você foi uma das minhas convidadas, e eu fiz um almoço, né, com entrada, prato principal e sobremesa, somente com produtos que iam para o lixo. E você foi uma das minhas convidadas, e foi ali que a gente criou um laço e continuou se falando. E aí você está sempre envolvida comigo nisso tudo. Por que eu citei essa frase da minha mãe, concluindo isso para não ficar uma coisa solta assim? Porque se uma frase é capaz de influenciar tanto a nossa vida, imagina a falta de uma frase, a falta de uma mãe, e a falta de um alimento, então? Quanto isso pode ser capaz de mudar, de influenciar toda a nossa vida? Então, a gente conseguir trabalhar, viver essa vida, fazer parte desse mundo, e ainda conseguir, neste mundo, fazer algo para que mais gente tenha um acesso às coisas, para que a gente consiga mostrar que é possível dividir, eu entendo como algo maravilhoso assim para se fazer. Eu entendo para mim que hoje, viver tanto tempo da minha vida na profissão de alimentar pessoas, é muito significativo ter vivido a vida dessa forma. E hoje eu venho aqui para dizer que, além de eu ter muito orgulho de ter vivido a minha vida dessa forma, eu tenho muito orgulho de ter vivido essa vida no mesmo mundo que você, Lu. Muito obrigado. Convidamos neste momento para seu pronunciamento a senhora Conceição Paganelli.
Boa noite a todos e a todas. Falar hoje aqui me traz recordações. Muitas vezes, Luciana, eu vim a esta casa receber homenagens também, do Dia da Mulher, há 23 anos atrás, há 20 anos, e outras tantas homenagens. Hoje, para mim, é diferente. Eu estava sendo homenageada pela defesa dos direitos humanos, e hoje eu vejo uma pessoa da minha total admiração, a Luciana Quintão, recebendo o título de cidadã paulistana, que, para mim, você é cidadã brasileira, cidadã do mundo. Eu sou lá da Zona Leste, do fundo da Zona Leste, da cidade de Tiradentes. Nós nos conhecemos em plena Covid. Lá você nos socorreu. E lá você tem socorrido até hoje. Lá chegou no Natal, onde todos passavam muita necessidade, aos vales refeições da Luciana Quintão. Lá tem chegado o leite para se alimentar aquelas crianças. Hoje, Lu, eu não tenho palavras para agradecer. A imensidão que é o seu coração e o seu trabalho. Essa homenagem para você ainda é pouca. Você merece muito mais. Hoje, também, através de vários conhecimentos, eu vi o nome dele citado aqui, dentro da minha comunidade, eu não posso deixar de falar, o senhor Vitor Arruda, o secretário executivo de Segurança Alimentar, está me fazendo também chegar 350 almoços todos os dias, de domingo a domingo. E eu estou lá, todos os dias, entregando esses almoços, fazendo aquelas pessoas sentarem. Aí vem você com suas doações, e me faz com que eu possa oferecer o café da manhã. Faz com que eu possa oferecer um café da tarde. Faz com que eu possa transformar a mandioca em pãozinho. Faz com que nós possamos oferecer a sobremesa feita das suas abóboras que você manda com tanto carinho. Então, em nome de toda a comunidade, alojamento, em Cidade Tiradentes, eu agradeço muito a sua vida. Agradeço a Deus por você existir. E por toda a sua equipe que está por trás. Porque por trás de todo este sucesso tem muita gente. E muita gente acolhedora, e muita gente humana. E é disso que o Brasil precisa. É disso que São Paulo precisa. E se todos se unirem, se mais gente se unirem, a Luciana Quintão, comunidade como a minha, que hoje, graças à prefeitura também, eu tenho pessoas, viu, secretário, que almoça hoje comigo e só vai almoçar amanhã comigo novamente. Lu, muito obrigada por você existir. Obrigada, vereador, presidente, por essa homenagem. Eu me sinto muito homenageada nisso. E aqui eu quero homenagear todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Porque nós estamos passando por um momento muito difícil. Não é só de fome, é fome de tudo. É fome de humanidade. É fome de amor. Então vamos para a justiça, não só a justiça da alimentação, mas a justiça total para nossas mulheres. E você receba o meu abraço e os parabéns e o grande abraço de toda a minha comunidade da cidade de Tiradentes. Obrigada. Agradecemos pelas palavras da senhora Conceição Paganelli e anunciamos neste momento o pronunciamento da professora Rosilene Meire Rodrigues Moreira. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar presente neste momento tão especial. Inicio com uma frase inspiradora, que diz: nada de verdadeiramente grande se faz sem que haja uma parcela de amor. O microfone mais perto da boca. Mais para cima. Mais para cima. Aí.
Vou repetir a frase, porque ela é tão inspiradora e especial. É o que me move a fazer qualquer coisa. Nada de verdadeiramente grande se faz sem que haja uma parcela de amor. Essa frase diz muito sobre Luciana. Ela fala de um amor que não permaneceu apenas no campo dos sentimentos, dos pensamentos e das palavras, mas se transformou em ação concreta, capaz de tocar e transformar vidas. Um amor que se organiza, que se compromete e se responsabiliza. Um amor que se traduz no cuidado com o outro, no enfrentamento das diversas fomes da existência humana. Assim, é assim que Luciana, que então se apresenta ao mundo. Ao mergulharmos em sua obra Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes, somos conduzidos por uma travessia que nos provoca e nos educa. Uma travessia que nos convida a reconhecer que a fome vai muito além do alimento material. Ela se manifesta também na falta da dignidade, de humanidade, de pertencimento, de acesso, de cuidado e de sentido. O livro nos chama a ampliar a consciência e a responsabilidade, a sair da indiferença para o compromisso, da intenção para a ação, do olhar individual para a construção coletiva. Mais do que uma leitura, é um chamado à responsabilidade social, à prática da solidariedade e à construção de uma vida mais justa, sustentável e verdadeiramente humana. Reconhecendo que cuidar do outro é também cuidar do mundo que habitamos e das condições da vida para as próximas gerações. Luciana, receba hoje não apenas um título tão merecido, mas também o reconhecimento e a gratidão de todos que foram e continuam sendo cuidados e tocados por seu propósito. E que a rede de inteligência social, tão sonhada e construída por você, siga expandindo como um movimento vivo, capaz de despertar em cada pessoa um olhar sensível e comprometido. Não apenas com a transformação de uma sociedade mais justa e igualitária, mas também com o cuidado responsável com o planeta, nossa casa comum. Contribuindo de forma concreta para a redução das desigualdades sociais e para a construção de um futuro sustentável. Que sua trajetória siga ascendendo em muitos corações a certeza de que transformar o mundo é possível. E que todo grande começo nasce no gesto simples de cuidar. Muito obrigada por poder fazer parte da sua história. Que suas escolhas continuem sendo iluminadas e suas ideias fontes de inspiração e transformação social. Seja sempre abençoada. Obrigada. Agradecemos à professora Rosilene e convidamos, neste momento, o senhor Emerson Ferreira para o seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente da sessão, professor, vereador Eliseu Gabriel. Boa noite, Luciana. Prazer imenso aqui. Uma boa noite especial para todas as pessoas aqui presentes também. Eu fiz um texto aqui para expressar minha gratidão, minha alegria, né, em compartilhar aqui palavras nesta grande homenagem. Hoje é, antes de tudo, uma noite de reconhecimento. E reconhecer a trajetória de Luciana é reconhecer algo raro, a capacidade de transformar um problema estrutural em uma solução que funciona. O banco de alimentos parte de uma lógica simples e, ao mesmo tempo, genial. Buscaram de sobra e levaram de falta.
Mas o que sustenta essa lógica não é só a operação, é confiança. Confiança das empresas, de investidores sociais, de pessoas que dedicaram não apenas confiança de empresas, de investidores sociais, de pessoas que decidiram não apenas assistir à realidade, mas interferir nela. Eu digo isso com propriedade. Durante a pandemia, quando o discurso já não era suficiente, foi essa confiança que virou ação. Através do Reflexões da Liberdade, nós conseguimos transformar toneladas de alimentos em presença real, na porta de quem precisava, na mesa de quem não tinha escolha. E ali, no território, uma coisa ficou muito clara para nós. A fome não é só a ausência de alimento, é a ausência de estrutura. E é exatamente aqui que essa conexão ganha força, porque o banco de alimentos resolve um problema crítico, o acesso. Mas o Brasil ainda precisa avançar em outro ponto, a continuidade. O que acontece com essa família depois que o alimento chega? Quem acompanha? Quem estrutura? Quem transforma essa interrupção de crise em reconstrução de vida? E é nesse espaço que nós atuamos. E talvez este seja o ponto mais estratégico dessa noite. Os investidores sociais que estão aqui já provaram que sabem gerar impacto. Agora, a próxima fronteira, além do que já foi estruturado, é aprofundar, é conectar distribuição com desenvolvimento, emergência com reconstrução, assistência com autonomia, porque ninguém desenvolve as múltiplas camadas da vida de barriga vazia. Luciana, o que você construiu é sólido, funciona, entrega, e justamente por isso abre caminhos. Abre caminho para iniciativas como o Reflexões da Liberdade, para que possa somar a esse impacto inicial das camadas de desenvolvimento básico da vida e transformar em trajetória. E por todos que estão aqui, e para todos que estão aqui, que já entenderam que recurso pode virar transformação, fica uma reflexão simples. Se conseguimos chegar com o alimento, também conseguimos chegar com o futuro. Agradeço o espaço, a oportunidade e parabéns mais uma vez para você. Anunciamos neste momento as palavras do Dr. Eduardo Boccuzzi. Ilustríssimo senhor vereador Eliseu Gabriel, a quem desde já parabenizo pela iniciativa desta homenagem a Luciana Quinalha Quintão. Estimada Luciana e queridos convidados. Bom, muito já se falou aqui sobre o trabalho da Luciana e do Banco de Alimentos, mas eu vou contar um pouco da história da Luciana e como tudo começou. Eu advogo há muitos anos para a Luciana, há mais de 30 anos, quando ela ainda era empresária, uma empresária muito bem-sucedida. E ela tinha uma empresa e o nosso escritório prestava serviços jurídicos para essa empresa da Luciana. A Luciana é o sonho e o pesadelo de qualquer advogado. É o sonho porque ela demanda, ela exige, ela cobra, e é o pesadelo porque ela te liga a todo tempo. Ela pede reuniões, ela cada dia vem com uma ideia nova, com questões novas, e todo mundo estudando, e todo mundo trabalhando e correndo para atender a Luciana. Bom, após alguns anos advogando para a Luciana, para as empresas da Luciana, ela recebeu uma proposta para vender a empresa dela. E foi uma negociação tensa, longa, da qual eu participei ativamente. Mas, finalmente, a operação foi bem concluída e a Luciana vendeu a empresa dela. Bom,
ao sairmos da reunião de fechamento, ou que se chama closing, da operação de venda, né, estávamos eu no carro com a Luciana e felizes, né, com o desfecho da operação, e a Luciana vira para mim e fala assim: Eduardo, eu quero montar um banco. Eu quase caí de costas. Eu falei, Luciana, pelo amor de Deus, tira férias, descansa, vai viajar. Não, eu explico. Aí ela explicou a ideia do banco de alimentos. Aí ela falou assim: você está comigo nessa também? Aí eu falei, bom, para quem advogou para a Luciana empresária, advogar para uma ONG vai ser um pé nas costas, né? Vai ser tranquilo, né? E eu abracei o projeto com a Luciana. Bom, lê do engano, né? São 27 anos de árduo trabalho, né? Hoje em dia temos 20 pessoas no escritório e praticamente todo mundo trabalha para o banco de alimentos, porque tem um monte de demanda. E essa demanda vem de onde? Vem da Luciana. A Luciana é intensa. A Luciana, empreendedora, é social, traz o mesmo trabalho que ela trazia como empresária. Ou seja, o que ela aplicava como empresária aos seus negócios, ela aplica para o banco de alimentos. E por isso é o sucesso que a gente vê hoje do banco de alimentos. Como disse um colega aqui, entrega, o banco de alimentos entrega. É uma verdadeira operação de logística digna de fazer inveja para muitas empresas do setor. Então, Luciana, essa homenagem é mais do que merecida e eu estou feliz por você ter me chamado a participar desse projeto com você. Obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Eduardo Buchhuse. Neste momento, ouviremos as palavras do Sr. Jaime Nigri Moscovitz, que não pôde comparecer a este evento, mas enviou uma mensagem gravada em vídeo para a homenageada. Lu, querida, que alegria estar com você nessa homenagem justíssima. Você é daquelas pessoas, Lu, que o mundo deveria aprender a produzir mais. Você decidiu se dedicar integralmente de corpo e alma a fazer o bem. Trocou uma vida confortável, uma carreira promissora para lutar pela causa mais nobre que existe. A gente já se conhece há muito tempo, né? A gente se conheceu em 2015, a Reserva lançou o projeto em 2016, são mais de 10 anos. Eu sou testemunha da sua luta, sua paixão, sua atenção a cada detalhe. Já estive na ONG algumas vezes, e cada detalhe mesmo. Seu comprometimento, sua garra, esperança, por mais difícil que pareça explicar, a sua leveza também. E é uma leveza de quem tem a certeza de que está fazendo o possível e impossível para reduzir a fome no nosso país. Você é uma guerreira, Lu, eu tenho muito orgulho de você, te admiro muito. E sempre que você agradecer a nossa doação, eu respondia do mesmo jeito. Nós que deveríamos agradecer a oportunidade, o privilégio de estar ajudando. E o mais bonito, Lu, é que te conhecendo, eu sei que a importância dessa homenagem para você não é alimentar vaidade, ego, é servir de inspiração para que outras pessoas também façam bem. E foi exatamente isso que aconteceu com a Reserva, né? Quantas empresas passaram a doar, seja para o banco de alimentos ou para qualquer outra instituição ou causa. Quantas empresas entenderam que o consumidor vota com cada real gasto, seja no restaurante, no mercado, qualquer consumo que faça, e que vai escolher quem faz melhor pelo mundo para gastar o seu real. E aí eu queria aproveitar um pouco para contar como começou esse projeto, que é curioso, né? Nossa vontade sempre foi investir em alguma coisa ligada à educação. Na nossa bolha, a gente achou que a educação era o maior problema do país, não que não seja um problemão, mas numa viagem a Pentecostes, no Ceará, para uma entrega de um trabalho social, uma criança, ao ouvir a gente falar sobre essa ideia, perguntou, com toda a naturalidade do mundo, você trabalha quando tem fome? Não, né? Então também não dá para estudar com fome. E assim nasceu um P5P. E para terminar, tem uma outra história que resume bem quem é a Lu. Antes de anunciarmos o projeto para toda a empresa, né? A gente estava conversando nos bastidores antes de subir no palco e eu perguntei qual era o sonho da Lu. E você, Lu, com toda a tranquilidade do mundo, respondeu que o meu trabalho não seja mais necessário. Lu, parabéns, tenho orgulho enorme de você. Anunciamos as palavras do presidente da sessão solene, vereador Eliseu Gabriel.
Boa noite. Estou dormindo, hein? Boa noite. Bom, eu queria primeiro saudar o senhor Nuno Cabrita Alves, que é o presidente do Banco Alimentar contra a Fome de Algarve, em Portugal. Quero saudar o pai de Nilson, que é membro consultivo da ONU e presidente do Instituto Céu Estrela Guia. Saudar também o senhor Alain Abreu, líder de sustentabilidade da marca Reserva, vencedor do IT, Desafio sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Também saudar aqui o senhor professor Delmas de Oliveira, chefe executivo do Grupo Bovinos e professor da FMU. Também saudar a senhora Conceição Paganelli, fundadora e conselheira conselheira emérita da AMAR, Associação Nacional Comunitária de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Riscos. Também a professora Rosinelli Mary Rodrigues Moreira, pedagoga e psicóloga. Sr. Emerson Ferreira, fundador e diretor do Reflexões da Liberdade, organização que atua na reintegração social de pessoas privadas de liberdade, egressos e seus familiares. Dr. Eduardo Boccuzzi, sócio fundador da Boccuzzi Advogados Associados e advogado voluntário do Banco de Alimentos desde sua fundação. E também, agora acabou. Espera aí, só pegar um papel, se falta alguém. Não falta. Então é isso. E também saudar aqui a Luciana Quintão, né? E vou dizer, eu conheci a Luciana, primeiro nós fomos fazer uma reunião, conversar e tal, né? Comecei a falar, não é possível. Não é possível que uma pessoa tenha tanta vontade de ajudar o próximo, tanto respeito pelo próximo, tanta solidariedade, né? Fiquei muito impressionado, viu, Luciana, pelo seu jeito, pela sua forma humana de ser. E aí nós continuamos conversando, falei, preciso homenagear essa moça. Aí nós fizemos uma homenagem, um diploma de gratidão, de voto de júbilo aqui da Câmara, fizemos um evento aqui, mas achei é pouco, né? Porque precisa homenagear mais, né? Porque é o seguinte, as pessoas boas precisam ser homenageadas para os outros conhecerem, porque eles saberem que eles são exemplo, não é? Por isso que quando eu faço algum evento, que eu escolho para fazer algum evento assim desse tamanho, é porque eu penso muito, né? A pessoa tem que ser realmente, no mínimo, como a Luciana, né? Quer dizer, uma pessoa que entende que o ser humano é que nós somos. Ou a gente entende que nós temos que viver em comunhão, todos nós, um respeitar o outro, respeitar as diferenças e ajudar quem precisa, ou a gente não tem o que fazer. E o que está acontecendo ultimamente é uma tragédia mundial e nacional, né? Quer dizer, uma violência o tempo inteiro nas redes sociais e presidentes de grandes potências dando um mau exemplo, né? Que nem o Trump falou ontem, que ia acabar com uma civilização inteira. Quer dizer, o que um cara desse tem na cabeça, né? Que exemplo que dá para a humanidade, né? Então, isso é triste que aconteça e a gente precisa sempre ter como referência pessoas como a Luciana, né? E vou dizer, a Luciana tem uma coisa interessante. Além de ser uma pessoa boa de solidária, é uma pessoa organizada, uma pessoa tecnicamente competente. Eu acho que ela devia ser ministra aqui do Brasil, vocês não acham? Devia ser ministra. Eu acho que é uma pessoa com essa qualidade, tem tanto ministro que, né? Tem gente boa, claro, mas secretários de Estado que ela tem toda a qualificação para uma coisa dessa, né? Porque o caráter da pessoa é fundamental. Agora, quando junta um bom caráter e a competência, aí é a pessoa ideal. E o que ela faz é uma coisa que serve de exemplo, né? Começou há 27 anos, 28 anos, começou como exemplo até para políticas públicas. Muito das pessoas que estão na sociedade, da iniciativa particular, né, da sociedade, são exemplos. Fala, puxa, é mesmo, né? Então, o gestor público que está ligado percebe, olha que boa ideia, vamos tornar isso política pública, vamos amplificar isso.
Porque o poder público tem muito poder para fazer o bem e para fazer o mal também, né? Então, a gente precisa saber que o Brasil ainda tem muitas pessoas que ainda passam fome. Eu acho que o trabalho como a Luciana é fundamental, mas a gente precisa entender que precisa melhorar muita coisa nesse país, que a gente tem que ter políticas públicas, por exemplo, o apoio que a Luciana devia ter. Devia ser chamada, vem para cá, Luciana, vamos fazer um programa nacional contra a fome, com essa competência, não com picaretagem, com essa competência, com essa seriedade que a gente precisa, né? Então, eu achei muito legal quando eu falei assim, olha, é um sonho, uma missão, né, que estava escrito lá. Ela sonhou e é uma missionária, né? Uma coisa incrível. Eu achei engraçada essa história, eu quero fazer um banco. Normalmente, quem quer fazer banco, tem gente séria que faz banco, mas normalmente tem muito picareta, né? Banco Master e outros, né? Existem muitos banquinhos desconhecidos por aí que são tipo Master também, né? Que o presidente do Banco Central anterior, não atual, anterior, autorizou usar precatório como ativo. Precatório, ó, tem um precatório, serve como ativo de banco. Crédito de carbono, né? Banco falido serve como ativo de outro banco. Quer dizer, essa desregulamentação, esse negócio que vai criando esses problemas que estão acontecendo no país. E eu peço, Luciana, que você... eu acho que você, qualquer hora, vai ter que ser chamada por um governo sério. Não é? Um governo sério para fazer o que você faz, amplificado, que é gigantesco o que você faz, por uma iniciativa como você. É uma coisa enorme, né? Agora, precisamos aproveitar toda a sua garra, a sua competência, para que a gente dissemine mais pelo Brasil tudo isso que você faz. Então, olha, vou dizer, eu estou muito feliz de poder dar o título de cidadã paulistana, os cariocas que se lixem, agora ela é paulistana, não adianta mais, não é mesmo? Agora chega. É paulistana. Então, olha, muito feliz, um abraço a todos e viva a Luciana Quintão! Solicitamos ao vereador, acompanhando da homenageada, para se posicionarem à frente e ao centro da mesa para o grande momento da noite. Senhoras e senhores, neste momento, o vereador Eliseu Gabriel faz a entrega do título de cidadã paulistana. Recebe a homenagem a senhora Luciana Quinalha Quintão. Convidamos todos os integrantes da mesa para descerem para a foto oficial. Pedimos que todos retornem aos seus lugares.
anunciamos o pronunciamento da mais nova cidadã paulistana, senhora Luciana Quinalha Quintão. Eu não tenho palavras para agradecer ao carinho que recebi nesta noite de todos os presentes e a honra que o vereador Eliseu Gabriel me concedeu. Eu espero realmente ter feito um grande bem à cidade. Eu quero agradecer também de todo o coração à minha equipe e a todos os doadores de alimentos e recursos financeiros que tornaram o nosso trabalho possível. Sem eles, a OBA não existiria. Pensando no que eu queria dizer, em essência, além da importância do amor, é que se há algo que aprendi ao longo da minha vida, foi que nenhuma transformação nasce do silêncio, da indiferença ou da acomodação. Ela nasce quando escolhemos com coragem olhar para a realidade como ela é e como deveria ser, e assim decidir agir. O mundo que desejamos não será construído apenas com grandes feitos isolados, mas pela soma de gestos pequenos e generosos e conscientes de cada um de nós. Eu sempre disse que, ao contrário do mal, o bem não tem contraindicação. E eu acredito nisso com toda a minha alma. O bem não é ingênuo, o bem não é frágil, o bem não é utópico. O bem é o motor mais poderoso da evolução humana. Nós vivemos em um tempo em que as formas se multiplicam de comida, de ética, de respeito, pertencimento, esperança e muito mais. Mas cada uma dessas formas é também um convite. É um convite para usarmos a nossa inteligência não apenas para nós mesmos, mas para ampliar o alcance do que é justo, digno e humano. A inteligência social nos chama para isso, para algo maior do que estamos vivendo. Ela nos chama para percebermos que somos parte da solução, para entendermos que tudo está interligado e para lembrarmos que cada escolha que fazemos constrói o mundo de outra pessoa, inclusive o nosso. Por isso, eu gostaria de deixar aqui um convite sincero, que cada um de nós desperte o poder que tem em si, que sejamos médicos sociais na prática, em qualquer lugar que estivermos, que não desviemos o olhar das fomes, que não desistamos um dos outros, que possamos juntos provar que a sociedade que sonhamos não é distante, porque ela começa quando decidimos ser melhor do que fomos ontem. Vale a pena, gente, acreditarmos nos nossos sonhos, porque se investirmos neles, eles se tornam realidade. Todos me chamavam de louca, né, Eduardo? Você estava ali para ver desde o primeiro momento, né? O Eduardo é nosso sócio fundador. Tem uma história que ele não contou. Ele não contou. Que foi a seguinte, né? Ele dizia: Luciana, você vai fazer isso? E eu dizia: eu vou, Eduardo. Mas você tem certeza? Ele falou assim: eu tenho certeza, Eduardo, né? Eu tinha 36 anos de idade, né, Eduardo? E o Eduardo falou para mim assim: então, eu vou ficar do seu lado para te proteger. E ele está do meu lado até hoje. Eduardo, muito obrigada. Muito obrigada a toda a sua equipe. Aline, Márcia, a todos vocês. Essa história é muito real. E sem vocês, a gente não teria conseguido sobreviver a tantas complexidades, né? Tantos fatos que acontecem fora do nosso controle, que nós não saberíamos resolver sozinhos. Então, Eduardo, você é tão responsável por essa ONG quanto eu. Muito obrigada. E, então, o Eduardo sabe, todos me chamavam de louca, não foi só ele, foram muitas pessoas, né? Mas eu queria parafrasear o Ney Matogrosso. Louco é quem me diz, pois de um sonho eu queria mostrar para vocês o que aconteceu.
E eu queria dizer também que todas as pessoas que estão nessa mesa, elas acreditam ou acreditaram nos seus sonhos. O Emerson, ele nasceu numa comunidade muito pobre, ele foi um menino sempre muito justo, honesto, mas em determinado momento ele foi seduzido pelas coisas que ele via ao seu redor, né? Até o chamavam ele de trouxa, que ele não conseguia melhores sapatos, enfim. Ele acabou sendo preso, né? E ele, com 19 anos de idade, ele se formou em psicologia na faculdade e ele saiu e ele hoje protege vários adolescentes para não entrarem no caminho errado, apesar de todas as dificuldades que esses adolescentes têm, né? Mais de 50 mil pessoas jovens, né? E nós nos conhecemos na pandemia. A foto que tinha dele aqui foi na pandemia, onde tinha mutirão, né, uma corrente de entrega de cestas básicas, porque o carro não conseguia chegar lá, né? O meu querido chefe Delmas, ele é uma pessoa tão sensível, ele hoje atua dentro da penitenciária feminina, ensinando mulheres com histórias dificílimas, né, que muitas vezes preferem estar na cadeia do que lá fora, né, de tão difícil que foi a vida delas lá fora, e ele ensina a panificação a essas mulheres, né, para que elas possam ter um trabalho. O meu querido pai Denison, que é a extensão ou complemento da mãe Kelly, porque os dois, para mim, são a mesma coisa na realidade, né? O pai Denison abraça mendigos na rua. Eu não consigo fazer isso ainda, pai. E ele faz. Né? O Nuno, de Portugal, ele fundou o Banco de Alimentos do Algarve há 20 anos atrás. O Nuno é uma máquina de criatividade e inovação, né? Ele leva todo Portugal para frente, né? Alain nos dá todo o apoio possível. O Alain Reserva é nosso maior parceiro. A Reserva realmente é muito importante para nós, não que os outros não sejam, né? Mas a Reserva realmente é um parceiro muito importante. Dona Conceição Paganelli tem uma história de vida muito difícil, né? Ela mora na cidade de Tiradentes e ela percebeu que as mães não conseguiam ir trabalhar porque não tinham com quem deixar os seus filhos, né, Dona Conceição? Então, elas fizeram uma associação de mães. Uhum. Porque assim, uma mãe cuidava da outra, cuidava dos filhos das outras mães para que elas pudessem ir trabalhar, né? Dona Conceição começou a alimentar algumas crianças, de repente vieram outras. Para chegar a Dona Conceição, a gente tem que demorar 2h30 para chegar lá. E as pessoas que se alimentam na cozinha dela, realmente, muitas vezes, não têm mesmo o que comer, né? E muitas crianças, né, Dona Conceição? Então, ela faz esse trabalho, né, ininterruptamente há muitos anos. Temos muitas famílias que não têm o que comer. E hoje, graças ao projeto da Prefeitura, a gente está tendo 350 almoços todos os dias, alimentando pais, mães e crianças, e também muita gente de rua. A Cesana, a Cesana é um trabalho, né, relativamente novo, né? Mas que nós também apoiamos, né? Eu e o Nuno falamos muito sobre isso, né, Nuno? Eu levei o Nuno ontem no Pacto contra a Fome, amanhã eu vou levar o Nuno no Mesa Brasil, na sexta-feira vamos à Cesana. Para quê? Para a gente criar uma rede de solidariedade. Não é para cada um ficar defendendo o seu, né? A gente conta com a fidelização dos nossos parceiros, porque a gente acha que a gente presta um serviço tão bom para os nossos parceiros que a gente conta com essa fidelização, para que a gente possa subsistir também. Mas, em relação ao meio como um todo, nós não podemos guardar para nós nenhum tipo de tecnologia. Nós precisamos, né, repassar. Né? E a professora Lene é professora. Né? E eu acho que tem vários Brasis. Né? Então, a gente costuma dizer que o Banco de Alimentos combate a fome hoje, mas inteligência social quer ir para as escolas para combater a fome amanhã. Então, eu quis muito trazer uma professora que comunga com os nossos ideais, né, para dar o seu depoimento. Eu não sabia nada que ninguém ia falar, né, mas uma coisa que me deixou muito comovida
foi que eu percebi uma linha entre todos que é sobre aquilo que eu falo, que é sobre o bem, sobre as muitas fomes, né, sobre a gente se unir, sobre a gente ter uma sociedade. Sociedade significa o quê? Um grupo de pessoas vivendo amistosamente, umas ajudando as outras, né? Então, eu acho que é para aí que a gente tem que ir, parar de destruir e começar a construir. Então, eu acho que ela não combate a fome como nós combatemos, mas ela combate a fome no futuro. E o Eduardo Boccuzzi, eu não tenho palavras, porque realmente ele é um homem de palavra. Eu não tenho palavras, ele é um homem de palavra. Ele disse, eu vou ficar do seu lado para te proteger, e ele nunca falhou. A Aline e a Márcia estão aqui presentes também, elas fazem parte do escritório do Boccuzzi, né? E são maravilhosas, maravilhosas, assim, todos da equipe são maravilhosos, né? E eu só tenho a agradecer, e novamente, vereador, muito obrigado por essa honra concedida. Muito obrigada mesmo. E aí eu queria, antes de acabar mesmo, convidá-los agora, né, a participarem do nosso coquetel de confraternização, feito pelas Carolinas, que também tem o dedinho de uma grande amiga, a Mônica Rosales, que não está aqui presente, mas está presente de espírito, né? Então, eu queria contar que o Instituto Academia Carolinas é uma organização sem fins lucrativos que surgiu inspirada na escritora Carolina de Jesus. Não sei se vocês já ouviram falar da Carolina de Jesus, né? Ela escreveu um livro na década de 60 chamado O Quarto de Despejo. E ela, né, dizia, a cor da fome é amarela. Ela já contava a história da vida dela, de como sustentar seus filhos, né, catando, enfim, recicláveis, e tinha vários dias que realmente não tinham que comer. Então, elas são inspiradas na escritora Carolina de Jesus, na história de vida da escritora. Inclusive, é muito bonita, né, porque ela só aprendeu a ler e escrever porque ela entrou, ela era neta de escravos. Eu vou contar a história um pouquinho da Carolina de Jesus. Ela era neta de escravos, né, e a mãe era doméstica, na época que quase trocavam trabalho por comida. E a mãe foi trabalhar na casa de uma senhora espírita. E essa senhora espírita, então, levou a Carolina à escola durante 2 anos. E lá ela aprendeu a ler e escrever. E ela era uma poeta nata. Essa é a história de Carolina de Jesus, né? Então, as Carolinas acreditam no poder das mulheres e na capacidade de cada uma fazer a diferença e deixar a sua marca no mundo. Para o dia de hoje, prepararam com muito carinho um coquetel alinhado aos valores da ONG Banco de Alimentos, com aproveitamento integral dos mesmos, ou seja, sem desperdício, com opções inclusivas, veganas e vegetarianas, e com alimentos que valorizam a nossa cultura brasileira. Muito obrigada. Conforme já anunciado pela homenageada da noite, após o término da cerimônia, será oferecido um coquetel de confraternização no restaurante Escola, localizado no primeiro subsolo deste edifício, e todos estão convidados. Para encerramento oficial, anunciamos as palavras finais do presidente da sessão solene, vereador Eliseu Gabriel. Então, eu queria dizer que foi uma noite muito boa, né? A gente poder homenagear uma pessoa como a Luciana. Eu acho que essa é a melhor banqueira que eu já conheci, né? A banqueira que em vez de ganhar dinheiro, gasta. Peraí. É que o slogan do Banco de Alimentos, porque quando eu registrei a marca, eu não tinha monopólio sobre ela, então tinha que ter um slogan, né? Aí eu escolhi Banco de Alimentos, investindo em gente. Olha só, né? Se tivesse pelo menos alguns bancos que fizessem... Aliás, é função de banco, né? Aqui no Brasil é o contrário. Devia ser função de banco, ajudar a desenvolver o país, né? Mas é o contrário. Mas eu acho que, então, que o exemplo da Luciana seja espalhado para todo mundo, dessa entidade chamada
banco de alimentos, e essas pessoas que estão na mesa aqui, também todas incríveis, pessoas maravilhosas. E eu vou ter que falar uma coisa que eu sempre falo. Está encerrada a nossa sessão. Você tira uma foto com